Ei, por que você tem medo da promessa de Deus não se cumprir na sua vida? Por que que você tem medo de Deus não fazer aquilo que Ele te prometeu? Nós vivemos hoje em um lugar de dúvida que muitas vezes não foi Deus que nos colocou. E é necessário analisarmos os nossos sentimentos a respeito do que Deus falou para nós. Irmãos, nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus fala, Ele é fiel para cumprir. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, tudo aquilo que Ele te prometeu, tudo aquilo que Ele me prometeu, Ele vai cumprir. Porém, a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor, ela é condicionada à obediência. Então, se você está na presença do Senhor, se você está obediente à palavra dele, se você está fazendo aquilo que, segundo a vontade dele, é necessário para que essa promessa se cumpra, não tem por que você ter medo. Nós precisamos entender que o nosso posicionamento diante de uma palavra de Deus diz muito ao respeito do nosso futuro. O nosso posicionamento diante de uma palavra que Deus nos deu fala sim de forma grandiosa a respeito se vamos ou não viver o que ele falou. Mas é porque a irmã Irlanda está demorando tanto. Eu sei. Irmãos, o momento da espera, a palavra do Senhor diz que quando a promessa retarda, ela traz sobre nós desânimo e a gente perde esperança, né? A gente fica desesperançoso. Mas, embora você perca muitas vezes a esperança e venha o desânimo, porém a promessa do Senhor, ela não para, ela não acaba, ela não deixa de existir porque você está desanimado. De jeito nenhum. Ela continua. Ela continua. José, ele sonhou que iria liderar diante dos seus irmãos e diante dos seus pais. José foi, pelos próprios irmãos, né? Foi vendido como escravo. Isso depois de ser lançado numa cisterna, depois que o pai ficou sabendo que ele morreu, né? Aí foi lançado como escravo, aliás, foi vendido como escravo. Depois ficou lá, né, na casa de Potifar, servindo, sendo escravo, e ainda foi acusado de ter tentado contra a esposa de Faraó. Nesse momento, José foi preso numa prisão durante 14 anos, meus irmãos. 14 anos, não é 14 meses ou 14 dias, não. E José continuou fiel. José continuou posicionado. José continuou entendendo que o propósito era de Deus, não dele. E quando menos espera, José se torna governador do Egito. Então, meus irmãos, a promessa do Senhor, quando ela vem de fato com uma palavra que ela é inabalável. Inabalável. Mas você muitas vezes tem medo. Você muitas vezes acha que Deus não vai fazer. O medo não vem de Deus. E a palavra do Senhor diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, condicione a sua mente a não aceitar esse lugar de medo. Condicione a sua mente a dizer, não, Deus vai cumprir a palavra que Ele me falou. Condicione e se comporte como alguém que já sabe que vai chegar à vitória. Comece a agradecer. Não. Comece a agradecer aí já. Muito obrigado, Senhor, pela sua promessa sobre a minha vida. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra sobre a minha vida. Muito obrigado, Senhor, porque eu verei a promessa se cumprir na minha vida. Ao invés de ter medo, comece a agradecer, porque Ele vai fazer. Posição, obediência, palavra de Deus, né? Buscar a palavra de Deus, viver temendo ao Senhor.
andar em obediência segundo a vontade de Deus e não ter medo, crer, ter fé, declarar a promessa se cumprindo, ser profético, ser positivo. Isso faz com que tudo aquilo que possa acontecer antes da promessa chegar para tentar te desanimar não tenha efeito sobre a sua vida. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós temos que trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. O medo traz esperança? Não. O medo traz confusão. O medo traz desânimo. O medo traz frustração. Então, se a Bíblia diz para trazer à memória o que traz esperança, então muda a sua mente hoje. Muda o cenário da tua vida hoje. Muda aqui, os pensamentos hoje. Troca o medo, troca a frustração pela a esperança de ver a promessa cumprida. Pela esperança de ver aquilo que Deus falou chegar. Pela esperança de ver os seus filhos crescendo saudáveis. Pela esperança de ver Deus te usar de forma grandiosa. Pela esperança de ver a sua vida financeira próspera. Pela esperança de ver tudo aquilo que foi falado cumprido. E você vai ver que vai valer a pena todo esforço. A condição mental que nós temos que colocar diante das situações difíceis, do medo, da frustração, quando estamos com uma promessa de Deus nas mãos, vai fazer com que a gente encare essa situação de forma positiva e que seja leve, até o dia dessa promessa se cumprir. Até o dia da palavra que ele falou se cumprir. E eu sei que ela é maior do que você. E eu sei que você acha que não tem capacidade nenhuma de viver a promessa. E eu sei que você pensa que Deus errou. Eu sei que você pensa assim, mas minha casa, mas eu, como? Ei, não questione. Não questione, creia, acredite. Ele não errou, é você mesmo, é a sua casa mesmo, é a sua família mesmo. É você que ele vai usar. Amém? Isso é posicionamento certo diante de uma promessa de Deus. Compartilhe esse vídeo. Mande para alguém que pensa que as promessas estão demorando. Mande para alguém que você ama. Mande para uma pessoa que precisa ser fortalecida nesse dia. Amém? E espere, porque a promessa vai chegar. Mude a mente, e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Deus abençoe.